A gente começa então o Band News no meio do dia, fazendo um convite aos ministros do Supremo Tribunal Federal, aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que coloquem na pauta de votação deles, eles têm uma pauta importante de votação, eles têm que votar a lei de ficha limpa, por exemplo, que prevê que 8 anos após o cumprimento da pena, ou só depois de 8 anos após o cumprimento da pena, o político pode disputar uma eleição. Ou quem queira disputar uma eleição. Lei de ficha limpa. Tem gente dizendo, mas peraí, então se a pena é de 20 anos, virou 28. É 20 e 28. Mas se é 20, é 20. Ele tem que ser punido durante os 20. Por que estende por mais 8? Isso vai parar no Supremo Tribunal Federal. Afinal, é 20 mais 8 ou o 8 fica dentro do 20? Vai estar em discussão. Eles vão ter que discutir, afinal, se é ou não infração recusar-se a fazer o bafômetro. Vão discutir. Vão discutir a legalidade dos estabelecimentos de jogos de azar. Pode ou não pode? Como é que vai ser? Vai poder ou não vai poder? Né? Prisão especial, por exemplo, para quem tem diploma universitário. Vale ou não vale? É para ter ou não é para ter? Vão discutir. Marco temporal, posse de áreas indígenas. Afinal, o indígena é dono da terra sempre, em qualquer momento, ou tem que ter uma data? Foi a data da Constituição. Está em discussão, parou e vai ser retomada. Importante discussão. Então tem coisas muito importantes. Mas eu queria propor ao Supremo Tribunal Federal que passasse a debater outros temas. Que eles proibissem, por exemplo, as queimadas. Proibir. Não tem mais queimada no Brasil. Por quê? Porque o Supremo resolveu. Que proibissem a fome. Basta eles se reunirem e eles proíbem a fome. Está proibida. É ilegal, é inconstitucional, não pode ter fome mais no Brasil. Acho importante, uma decisão importante. Acabem com a inflação. Totalmente. Acabem com os juros altos. Né? Acabem com a intolerância, com a corrupção, a desigualdade social. Seriam temas muito interessantes, mas por que eu estou falando isso, né? Porque o Supremo Tribunal Federal se reuniu e decidiu, decisão que foi concluída na semana passada, que a polícia do Rio de Janeiro tem que diminuir a letalidade. É uma decisão tão extraordinária, tão espetacular, que lembra uma decisão tomada no Supremo Tribunal Federal, pelo Supremo no ano passado, quando eles estavam discutindo o sistema prisional brasileiro, que é um caos, e declararam o estado de coisas inconstitucionais do sistema brasileiro, prisional brasileiro, expressão usada pelo ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso. Definiram algumas medidas também. O governo tem que informar como é que está a situação do sistema prisional. Fizeram várias medidas para acabar com isso. Acabar. O que mudou de lá para cá? Absolutamente nada. 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 Qual é a força coercitiva dessa decisão? Qual é a força dessa decisão para transformar o sistema prisional naquilo que é razoável ou até naquilo que sonham os ministros do Supremo Tribunal Federal? Qual é o uso prático, a implementação prática, o efeito prático, que não a oportunidade para que os ministros do Supremo, em particular o presidente do Supremo, Luiz Fux, possa dizer no seu próximo discurso que o Supremo Tribunal Federal não se omitiu nas grandes questões nacionais. Qual é a utilidade prática do Supremo Tribunal Federal se reunir para tomar medidas que reduzam a letalidade das ações, das operações da polícia do Rio de Janeiro? Veja, o Estado brasileiro ele é formado por vários entes, estruturas, organizações, e sobre a Polícia Militar do Rio de Janeiro há uma Secretaria de Segurança no Estado. Dentro da Polícia do Rio de Janeiro há uma corregedoria. Acima da Secretaria de Segurança há o governo do Estado.
Ao lado do governo do Estado e observando as ações do governo estadual, há uma Assembleia Legislativa e há um Poder Judiciário no Estado. Portanto, o Rio de Janeiro, a exemplo dos outros estados, está abastecido de estruturas institucionais suficientes para discutir a legalidade e a letalidade das operações da polícia do Estado nas comunidades, que é o tema central. Aí vem o Supremo Tribunal Federal e na linha eu não posso deixar de me manifestar porque afinal fui provocado e vamos dar uma resposta firme, dá uma resposta populista e nessa hora não tem garantista, não tem nada, todos foram populistas e eles listam 11 medidas para diminuir a violência policial nas operações que acontecem nas comunidades do Rio de Janeiro. Entre as quais o uso letal das armas só deve ser empregado quando exauridos os meios não letais. Não é sensacional? Você só deve atirar para matar quando você puder, ou só depois que você já não puder mais atirar para não matar ou não atirar. Será que o Supremo Tribunal Federal tem que dizer isso para a polícia do Rio de Janeiro, ou de Minas Gerais, ou do Ceará, ou de São Paulo, ou de qualquer estado brasileiro? É papel do Supremo Tribunal Federal dizer aquilo que as academias de polícia dizem para os seus policiais? Ou uso letal quando for preciso, para proteger a vida ou prevenir dano sério. Sério mesmo, Supremo? É mesmo? Só se deve usar as armas de forma letal quando for preciso, para proteger a vida. É mesmo? A arma na mão da polícia se presta a atirar para matar quando for preciso para proteger a vida? Os comandantes da polícia militar não sabem disso? Os cabos, soldados, sargentos não sabem disso? É preciso que o Supremo Tribunal Federal diga? Quando houver ameaça e ela foi iminente, e você corre risco de